Pessoal, temos uma dúvida que veio aí nos últimos dias de um funcionário que refere ter realizado uma cirurgia de hérnia inguinal, aquela realizada na região inguinal, que fica aqui na virilha, né? Na região da virilha, dos dois lados, pode ser feita um ou outro lado, dependendo do que ele tem. E após esta cirurgia, ele teve um atestado de 14 dias. E além deste atestado, ele já referiu que o médico dele, além do atestado, disse que ele vai precisar ficar sem carregar peso por até 3 meses. E ele nos pergunta: posso então, quando retornar ao trabalho, ser mandado embora pela empresa? Pessoal, como a gente disse já até em outros vídeos, neste caso, ele fez uma cirurgia eletiva, ficou afastado, ou está afastado no caso, por 14 dias. Neste período dos 14 dias, ou o período necessário para o resguardo dele para poder se recuperar, ele está afastado. Não tem como ele ser mandado embora, nada disso. Ficando afastado, ele vai ser avaliado. Após os 14 dias, o médico dele disse que ele está ótimo, ele vai voltar ao trabalho. Geralmente, ele vai voltar ao trabalho se for uma função em que não haja a necessidade de carregar peso. Então, por isso é sempre bom que haja uma avaliação do médico do trabalho nesse sentido. Se o cirurgião dele já disse que ele não pode carregar peso, se a função dele for uma função administrativa, em 14 dias ele pode então trabalhar normalmente, fazer suas atividades cotidianas normalmente. Mas se a função dele for uma função em que haja esforço físico e a necessidade de carregar peso, aí sim ele precisará ficar afastado e terá aí então que ser encaminhado ao órgão segurador para que fique nesse período em resguardo, para que não carregue peso nesse período. Então, precisa de uma avaliação após os 14 dias. Caso ele volte ao trabalho, esteja tudo bem e uma função administrativa, ele volta ao trabalho em 14 dias normalmente. E aí, poderá ser mandado embora lá na frente? Poderá. Por quê? Se ele está apto a trabalhar, liberado às atividades, ele está apto para a função. O médico do trabalho não vai ver se ele vai ser contratado, se ele está na empresa ou se ele vai ser demitido. E sim, se ele está em condições de exercer a profissão dele. Ponto. Ele estando em condições de exercer a profissão dele, ele está apto. E ele estando apto, ele pode ser contratado para a empresa, ficar na empresa no periódico ou sair da empresa, caso seja a necessidade da empresa, ok? Então, ele estando apto, ele pode sim ser mandado embora, no caso, esta é a dúvida que ele nos pergunta.